sou o Ricardo Lauricella e no episódio de hoje do Fala SBCD, a gente vai falar um pouco sobre uma das estratégias mais importantes da saúde pública, a atenção domiciliar, que leva o cuidado do SUS para dentro da casa das pessoas. É um modelo de assistência que respeita a realidade de cada um, fortalecendo o vínculo com as famílias e garantindo a continuidade do cuidado fora do ambiente hospitalar ou da unidade de saúde. Esses atendimentos fazem parte do programa Melhor em Casa e são realizados pelo EMAD, a Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar. Para explicar como esse trabalho funciona na prática, a gente vai receber aqui hoje a Bruna Vasconcelos, enfermeira que atua desde 2019 no programa Melhor em Casa. Ela é pós-graduada em saúde pública, tem aprimoramento em cuidados paliativos e atualmente é coordenadora da EMAD na UBS Toledo Pisa e no Ser 2 Tucuruvi, na zona norte da cidade de São Paulo. As duas unidades elas são administradas pela Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Seja bem-vinda, Bruna. Bom dia, Ricardo. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o Melhor em Casa. Agradeço aí todo o empenho da comunicação para a gente poder falar um pouco desse programa que é tão importante na rede de atenção à saúde aqui em São Paulo. Muito bom, Bruna. E para começar aqui aquecendo, explica para gente um pouquinho o que é o EMAD, né? E qual é o papel da EMAD dentro da atenção domiciliar. Certo. O EMAD é uma equipe multiprofissional, como você trouxe, de atendimento domiciliar. E o papel hoje, o nosso maior foco é deshospitalizar os pacientes. Então, esses pacientes que estão internados, a gente conseguir fazer a transição segura do hospital para casa, sem que esse paciente continue ocupando um leito de hospital sem a necessidade, e fazer toda a reabilitação dele em domicílio, quando possível, ou também o cuidado paliativo, até que esse paciente aí cumpra o ciclo da vida e venha a óbito. Ou também o paciente que vai voltar aí para a rede de atenção à saúde básica, para a UBS, e vai continuar a sua vida aí mais estável depois de um período aí agudizado da sua saúde. Entendi. Então, fala para a gente melhor quais são os tipos de perfis mais comuns de pacientes atendidos pela equipe do EMAD, que você tem hoje aí na UBS Toledo Pisa ou em geral nas unidades. É, tanto na UBS Toledo Pisa quanto aqui no Serto Curuvi, que é a imagem de Santana, o perfil está bem parecido. A gente está com muito paciente em cuidado paliativo mesmo. Então, pacientes que estão vindo nessa fase de finitude, de final de vida, para a gente, para fazer manejo de sintoma, tudo em casa, né? Então, construir esse vínculo com a família em domicílio. E pacientes também com AVC. Então, é uma realidade aí que está chegando bastante, que daí é a reabilitação, quando necessário, a gente faz encaminhamento para o centro de reabilitação também e faz essa reabilitação em domicílio, fazendo as visitas domiciliares de forma semanal. Paciente em cuidado paliativo, quando precisa de um manejo de sintoma maior, a gente acaba fazendo uma visita, às vezes até diária, para dar suporte para essa família mesmo, nessa fase mais complexa de final de vida. E os outros pacientes, a rotina é semanal, entendendo ali a dinâmica e eu sempre capacitando essa família para replicar esses cuidados. Então, a equipe vai, orienta e a família dá continuidade nas nossas orientações até que seja feita a próxima visita. Na prática, o que muda em relação ao atendimento na unidade de saúde? Como que funciona? Uma vez que vocês estão lá na casa do paciente, como que é essa abordagem? Como que é a recepção desse paciente a uma equipe de fora? Eu acho que é muito mais delicado, né? Eu sempre digo que a unidade básica de saúde é um ambiente protegido, né? Então, a unidade básica, o hospital, são ambientes que são protegidos, a casa não. E a casa é o mais íntimo daquela pessoa. Então, a gente tem que entrar sempre com muita cautela, com muito respeito, né? Entendendo que aquilo ali é a cultura daquela família, é uma dinâmica daquela família que a gente precisa respeitar e entender. E a gente cria vínculo, né? Então, criando vínculo e entendendo ali como que é possível a gente ajustar o que precisa naquele momento, respeitando toda a vulnerabilidade, todas as dificuldades que a gente se depara ali na casa. Então, acho que é mais complexo, porque a gente não tem a nosso dispor o tempo todo equipamentos, enfim, a gente vai fazendo ali no domicílio com o que nós temos e trazendo a família para entender mesmo a importância daquele cuidado e de como que ela vai fazer aquilo. Então, acho que é muito mais complexo nesse sentido. E aí, nessa complexidade ainda, a gente sempre fica curioso sobre os desafios, né? Porque o atendimento na casa do paciente, do usuário de saúde, ele tem
vários desafios. Conta um pouco pra gente que tipo de desafio vocês Muito. enfrentam. Uhum. Eu acho que desde o desafio vulnerável mesmo, então, daquela família às vezes não ter o básico, né, para conseguir dar continuidade no cuidado, às vezes não tem alimentação para ofertar para aquele paciente, desde uma dificuldade também de entendimento mesmo. Então, acho que a parte da educação, a gente percebe que tem muito lugar que é muito fragilizado. Então, a gente tem que, às vezes, adaptar certas formas de falar e tentar ali manejar com o que a gente tem naquele momento na casa e fazer as adaptações ali necessárias com o que a gente tem na rede também. Então, fazer os encaminhamentos, tentar conseguir um benefício para aquela pessoa, para melhorar ali a qualidade de vida, fazer os encaminhamentos para as outras redes de atenção à saúde também, para inserir, para essa pessoa não ficar desprotegida quando a gente der alta também. Então, sempre fazendo esse matriciamento muito próximo com a unidade básica, que é a ordenadora desse cuidado, para esse paciente depois, quando ele for possível ter alta, ele está bem assistido e não ficar aí perdido. Tem alguma história que tenha te marcado, você ou a sua equipe? Ah, teve sim. A gente já chegou de abrir assim, de começar a perguntar o que que aquela pessoa consumia, o que que ela comia, e de abrir a geladeira para olhar e não ter nada, né? Então a gente se mobilizou, conseguiu aí cestas básicas, enfim, com alguns pontos da rede que fazem essas doações para a gente tentar auxiliar. Mas tem muito caso, tem crianças também, que a gente atende bastante criança, então tá chegando criança em situação de vulnerabilidade ou bebês de baixo peso, que também a família não tem. Então a gente vai atrás de conseguir, seja uma dieta integral, fazer todo o processo pela prefeitura também, ou quando possível entender no território se tem algum lugar que faz essas ações para tentar conseguir alguma coisa também para essa família. A gente, quando você conta isso, começa a imaginar o papel holístico, né, o papel integrado que tem essa equipe em casa, porque uma vez que esse paciente vai até a unidade, né, a gente não sabe qual é a realidade dele. Então, a gente vai lá e Exa dita uma série de regras da cartilha, né, coma mais exatamente. frutas, aumente a quantidade de fibras, a proteína de qualidade. E uma vez que você está ali na casa daquela pessoa, daquela família, você entende essa realidade. E aí, pelo que eu estou vendo aqui, você e sua equipe têm um papel, e a equipe das outras equipes, social, né? Não é só um papel de Sim. saúde. Não, não, social também. Então a gente faz articulação junto com o CRAS, com o CREAS, sempre que necessário também esses encaminhamentos para fazer essa proteção mesmo dessas famílias que precisam, né? E é o que você trouxe, a gente dita regras e aí nós do Melhor em Casa, a gente vê a realidade muito nua e crua, né? Diferente de você só ver o paciente ali na unidade, você falar o que ele tem que fazer e aí você chega lá, não tem. Tem uma maçã, não tem uma banana, não tem o arroz, né? Às vezes não tem o básico. Então é mais complexo mesmo nesse sentido. Da gente não pode, não dá para seguir uma via de regra, porque cada paciente é muito diferente um do outro. Me conta agora por um outro lado, né? O que que esse tipo de cuidado ele tem de mais força ou transformador? E aí eu gostaria que você comentasse não só da perspectiva do paciente, né, que você vê da transformação ali naquele cuidado, mas também para o agente de saúde. Eu acho que a gente aprende a ser mais humano e olhar de forma integral. E a gente vê como um todo, né? Porque não é só o paciente. Eu sempre digo que às vezes a gente está olhando para o paciente, mas ao redor é o que está adoecendo mais aquela pessoa também, porque a família está adoecida. Então, eu acho que a gente, quanto ser humano, começa a ter um pouco mais de compaixão também e de entender que a gente não consegue. A gente tem as nossas culturas, nossas crenças e o outro tem as dele. Então a gente aprende a respeitar também e não querer impor o que é verdade para mim, o que faz sentido para mim, não vai fazer para aquela pessoa, até porque a realidade dela é diferente. Então eu acho que a gente consegue, acho que a gente melhora como ser humano nisso, de compaixão mesmo, de falando de empatia também. A gente consegue se colocar um pouquinho naquele lugar
e fazendo as coisas acontecer nesse sentido. Porque, e às vezes o que gera sofrimento também, a gente vê uma coisa que eu falo nas capacitações de cuidado paliativo, que a gente está fazendo na rede, quanto melhor em casa, como a gente tem mais expertise nessa área, a gente está auxiliando as UBSs nesse processo. E eu falo sempre para eles, às vezes o que vai gerar sofrimento é que aquela pessoa que está numa situação que está colocando a vida dela em risco, é que ela era a provedora daquele lar. E agora? Quem vai ser? Né? Então, às vezes a gente está ali tratando o sintoma físico, mas que o emocional está somatizando aquele sintoma físico, e que se a gente não tratar esse emocional, a gente não vai conseguir melhora nenhuma ali. Então, tem que olhar toda a perspectiva, né? Eu acho que daquela família, daquele paciente, e eu acho que olhar para nós também, acho que desconstruir algumas crenças que a gente acaba tendo e de coração aberto mesmo para fazer o melhor possível em cada caso que a gente atende. Na construção da sua carreira, você enfrentou desafios, teve superação desses desafios, e aí pensando em pessoas que estão começando agora, né, seja com atendimento de pessoas em cuidados paliativos, e aí, como algumas pessoas podem não entender o que é, eu gostaria que você explicasse um pouco o que são os cuidados paliativos, Claro. é, mas, sobretudo, para as pessoas que, né, estão atuando nessa frente ou ainda que atuem em início de carreira, em equipe de melhor em casa, estratégia da família, EMAD, né? Que sugestões você daria de aprimoramento à medida em que essas pessoas encontram, né, essas dificuldades pelo caminho? Cuidados paliativos, a gente fala de cuidado paliativo quando a gente tem uma doença ou uma situação de extremo sofrimento que ameaça também a continuidade da vida, tá? Não necessariamente a morte. Eu sempre falo que cuidado paliativo, muitas pessoas trazem, o que que é cuidado paliativo para você? Tá morrendo. E não, cuidado paliativo é vida. A gente fala muito de qualidade de vida, e de como a gente vai melhorar a vida daquela pessoa, seja para caminhar para um ciclo que vai ser o óbito mesmo, de encerramento da vida, ou para uma melhora. Porque o cuidado paliativo ele também pode estar junto ali, junto com o tratamento curativo que aquela pessoa vai ter alta em algum momento. É importante a gente sempre levar isso para esses lados e que tem muito para fazer no cuidado paliativo. Não é aquela coisa de, nossa, não tem mais o que fazer, por isso que é cuidado paliativo. Que acho que a gente tem que ir quebrando esse estigma, né? E a dica que eu dou, eu acho que é você estar aberto, né? Eu acho que a gente tem que começar a desconstruir algumas coisas dentro da gente mesmo e estar aberto a entender o que que é o SUS. O SUS é muito amplo, né? Então, o SUS a gente tem uma aba e um leque de coisas, de funcionalidades, de redes. Então, a gente entender que a gente está aqui por um bem maior, que é ajudar aquela família, aquele paciente e dar o nosso melhor. Então, eu acho que todos os dias a gente levantar pensando que hoje eu vou fazer o meu melhor. Por aquela família, por aquele paciente, e acho que até por mim, porque é muito transformador, né? Então, acho que a gente pensar que a gente está fazendo o nosso melhor, mas a gente vai receber muito em troca também. E eu acho que se especializar, né? Estar disposto a aprender, então entender aí o SUS muda o tempo inteiro, a gente tem que se atualizar o tempo inteiro sobre leis, políticas e tudo mais. Então acho que tá sempre se atualizando nesse sentido também. E, e aprendendo, eu acho que o ensinamento maior é o dia a dia, a rotina que a gente vai lidando com algumas situações e aprendendo com elas. Muito legal. Eu achei legal quando você fala sobre a mudança das políticas, né, das políticas públicas, porque a gente tem incorporação de novos medicamentos, atualização de tipos de tratamento, e eu entendo a equipe de vocês também como um agente esclarecedor do que está acontecendo de mudança de políticas públicas para aquela população que eventualmente não saiba, né, que Com caminhos, certeza. porque você usou algumas siglas que às vezes no nosso dia a dia são um pouco mais comum. Seria interessante você explicar um pouco quando você fala da busca do apoio, da questão alimentar, né, CREAS e tudo mais. Uhum. O CREAS e o CRAS são redes da assistência, na verdade, de apoio social, né? Então, geralmente, os assistentes sociais das equipes que fazem essa articulação com essas redes, que é onde a gente consegue benefícios de LOAS, Bolsa Família,
cadastro único, tudo isso precisa estar atualizado quando a gente pensa nesses pacientes que precisam, né, que têm direito a receber esses benefícios. E aí alguns serviços acabam disponibilizando também essa cesta básica mensal e tudo mais. Então essa articulação é sempre feita pelo assistente social, seja da UBS ou do programa Melhor em Casa, junto com a rede de assistência mesmo, que seria o CREAS e o CRAS, colocando esse paciente aí num nível maior de proteção mesmo. Legal. Para fechar, Bruna, fala dá algum recado final para a gente sobre essa questão, eu achei bem legal, de não ver cuidado paliativo como finitude. Eu acho que eu vou usar uma fala que eu digo nas minhas apresentações de que cuidado paliativo, a gente precisa entender que é sobre qualidade, como eu trouxe aqui, qualidade de vida. E quando a gente coloca a pessoa no centro, né, do cuidado, a gente faz cuidado paliativo normalmente, né? Então a gente só usa a palavra, a gente só evidencia que aquilo é cuidado paliativo, mas quando a gente coloca as prioridades ali daquela pessoa que faz sentido para ela e olha ela como pessoa e não como doença, né? Que eu acho que isso é muito importante, a gente ver ali o seu José ou a Dona Maria e não o diagnóstico do câncer, o diagnóstico da demência, a gente começa a mudar também o jeito que a gente enxerga e o jeito que a gente faz o cuidado, porque o cuidado, ele é isso, ele é aliviar, né? Então, a gente vai aliviar sempre que for possível. Curar nem sempre é possível, mas aliviar sempre é. Então, é uma frase que eu levo muito comigo, que é isso. Aliviar sempre, curar quando for possível, a gente vai curar. Excelente, Bruna. Muito obrigado pela sua participação, viu? Imagina. Eu que agradeço a oportunidade. O Fala SBCD é uma produção da comunicação da SBCD que conta com convidados ilustres, como a Bruna. Até a próxima.